Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Estamos aqui na RDC TV com mais uma edição do Cruzando as Conversas. Seu programa de análise e debates, todas as noites, logo após o Dois Toques. Vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Estamos no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Não deixe de participar, de curtir, de compartilhar. A sua interatividade é muito importante. Cruzando as Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. O programa de hoje é dedicado a analisar o direito ambiental e como ele impacta na vida da sociedade, do mundo empresarial. Ao longo desse ano de 2019, nós tivemos várias polêmicas em relação a isso. Aqui no estado se discute um novo código, mudanças na legislação, tudo isso precisa ser bem avaliado. E para falar sobre esse tema, eu trouxe 3 pessoas que conhecem diretamente a questão. Tenho o prazer de receber novamente aqui no programa o Alexandre Burman, que é advogado especialista em direito ambiental. Alexandre, bem-vindo, boa noite. Espero que seja um ótimo debate. Também tenho o enorme prazer de receber aqui no programa, e daí tem um significado especial, meu querido professor Paulo Natalício Eschenfelder, que foi meu professor de Direito Constitucional na Universidade de Caxias do Sul, por 2 ou 3 cadeiras, e fez despertar em mim o gosto pelo direito constitucional. Professor, muito bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite, muito obrigado. Obrigado pelos elogios que são generosos. Não, mas é absolutamente honesto da minha parte em relação a isso, porque é merecido. E também eu tenho o prazer de receber aqui no programa a Ângela Molim, que é coordenadora jurídica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ângela, muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite e será um prazer dividir esse debate com 2 pessoas também de muita qualidade nesse assunto. Aproveitar o início do programa para mostrar para o nosso público, Rivelino, não sei se tu consegue pegar aqui na tela, mas o professor Paulo Eschenfelder escreveu um livro chamado Constituição e Cultura Ambiental, um trabalho de pesquisa que foi lançado recentemente na Feira do Livro, aqui em Porto Alegre. E vejam vocês, né, agora ele conta, inclusive, né, foi editado junto com uma versão em portuguesa. Opa! Em Portugal, junto com o pastelzinho do Belém e um vinho do Porto. Constituição e Cultura Ambiental. Professor, fala um pouquinho do livro para a gente já entrar no assunto, né? Parabéns pela publicação. Muito obrigado. Não, é o seguinte, o ponto de partida do livro é o seguinte, é a questão da força normativa. Nós temos o direito ambiental, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a minha indagação é essa, como fazer se tornar efetiva essa norma? A força normativa disso, essa é a discussão que eu levanto. Aí faço uma introdução num capítulo à questão da propriedade, função social da propriedade, função ambiental, e aí faço o que, plantado que a Constituição estabelece sobre o direito ambiental, eu parto para a indagação da questão da consciência da Constituição, da força normativa, do conteúdo da Constituição. E aí, obviamente, você não vai ter consciência do que diz a Constituição na área ambiental, como na legislação, sem conhecer o meio ambiente, conhecer a legislação. Daí que eu levanto um capítulo sobre a educação ambiental. Faço um trabalho sobre cultura, conceito de cultura, e aí eu parto educação ambiental. Para o quê? Para dar conhecimento e criar uma consciência ambiental. Que isso da mesma falta, forma, né? Falta muito. Consciência ambiental. No momento que eu tenho consciência, é aquela história que eu gosto de dar o exemplo do fogo. Eu não preciso botar o dedo no fogo para saber se é quente, eu já tenho conhecimento e consciência disso. E aí a última coisa que eu levanto é a questão da informação ambiental. Mesmo que eu tenha toda a educação ambiental, consciência da questão ambiental, eu preciso ter informações. Por exemplo, como é que eu faço a separação do lixo? Isso é uma informação, eu tenho consciência que eu tenho que cuidar disso, da destinação dos resíduos sólidos em geral.
mas eu tenho que saber como é que eu vou separar isso, papel para um lado, plástico para outro, aquela coisa toda, né? Então, o livro bate a questão central, é a força normativa desse direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E ele, digamos assim, o interesse pelo direito ambiental, ele é recente, né? Eu acho... A legislação ambiental, ela é a mais nova legislação que nós temos. Sim, e por incrível que pareça, o Brasil, apesar de todos os problemas, ele tem uma legislação ambiental muito moderna. Referência. Até o Código Florestal é um código extremamente inteligente. Nós sabemos que dentro da área ambiental também existem os radicais. Na época em que o Código Florestal foi debatido no Congresso Nacional, houve muita mistificação em cima e nós sabemos que a legislação que é vigente, que é a do Código Florestal, auxilia a preservação, talvez como em nenhum outro país no mundo, e ao mesmo tempo garante o direito de propriedade. Não é fácil fazer a conciliação desses interesses que, na minha avaliação, podem ser conciliados e devem ser conciliados. Que a Constituição garante o direito de propriedade, mas, ao mesmo tempo, ela estabelece o quê? Na função social da propriedade rural, por exemplo, uma das coisas que são 4 questões que ela tem que ter é exatamente a defesa do meio ambiente, a proteção do meio ambiente. E se você olhar a questão da ordem econômica, a mesma coisa também, interesse ambiental. Então, quer dizer, é conciliar, tanto que no primeiro capítulo coloca a questão da função social da propriedade e ambiental. Quer dizer, qual é a função social? Então, propriedade rural tem uma, propriedade urbana tem outra, a ordem econômica também. Se nós olharmos o capítulo da ordem econômica, já seria um assunto da área econômica, você vai ver uma série de funções sociais da ordem econômica. Bem-estar da população, questão trabalhista, questão do meio ambiente, a geração de empregos. São coisas sociais. Então, e a legislação ambiental, sem dúvida nenhuma, é extremamente adiantada. Eu participei da Rio 92, um negócio impressionante. Lá com o Collor? Só não vi o Collor. Não durou muito tempo. Eu me lembro que a gente fez um contato pessoal com 50 e poucos países, né? A gente aproveitou o evento e foi lá e visitou o pessoal, conversava com o pessoal dos outros países. Mas é impressionante a legislação, ela é super adiantada. Claro, cumprir a legislação já é um outro passo. Mas desde o Código Florestal, tu falaste, desde 30 e pouco o Código Florestal nosso já tinha previsão de preservação de matas, por exemplo, em beira de rios. Previa, inclusive, programas de rádio, que as emissoras destinassem um X horário por semana para falar do verde, das florestas, da preservação. Quer dizer, já na época havia essas preocupações, né? Mas, sem dúvida, é uma legislação adiantada. Acho que a gente cresceu muito. Se ensina direito ambiental hoje nas universidades, tem mestrados, tem doutorados nessa área. Temos inúmeros órgãos de fiscalização na área ambiental, né? Quer dizer, tem um sistema nacional disso aí também, então, o CONAMA também. Então, acho que nós avançamos muito nisso aí. A gente contando desde 81 da Lei Nacional da Política do Meio Ambiente, foi um avanço extraordinário. Eu me lembro, meu filho era criança na época, o Dia da Árvore, eu me lembro de Caxias do Sul, morava lá na época, eu fui procurar uma árvore seca, claro, pequena, porque o guri tinha 8, 10 anos só, para ele carregar amarradinho todo de longe, você via uma árvore seca caminhando. E a preocupação não era só o verde, era mostrar que o meio ambiente estava sendo destruído por agrotóxicos, por queimadas, por N coisas que estavam acontecendo, né? Então, já um trabalho todo. 81 para cá são poucos anos, 29 anos, 30 e poucos anos. Isso em termos de história de um povo, isso não é nada. A vida do pessoal da gente é muito. Mas em termos de povo não é nada isso. História de direito, né, professor, também, né? O senhor, né, que tem todo conhecimento de direito constitucional e de outros direitos, né? A gente trabalhando com direito ambiental, que é um direito teoricamente recente, né? Isso, é um ramo novo. Que ali dos anos 60, 70, né, com o livro o Primavera Silenciosa, né, o da Raquel Spengler, a Conferência da ONU de 72, e a partir daí existe um movimento, né, de integração, de intervenção estatal até no meio ambiente. E aí a gente que trabalha com direito civil, direito penal, direito romano, direitos, né, seculares, né, trabalha com um direito que é de 50 anos para cá. Né? Então, realmente, né, o que o senhor bem falou, né, a questão da educação, a questão da consciência, que ainda não está intrínseca na população. Né? A gente tem programas, né, aproveitando a presença aqui da representante do município de Porto Alegre, nós temos programas, temos separação de lixo. Porto Alegre faz uma separação de lixo, teoricamente, exemplar em relação às outras capitais do país, mas
se a gente pegar os números, né, chega a 15% a 20%, né, de separação de lixo, né, de coleta seletiva. Isso que é uma das maiores. Isso que é uma das melhores, né? Imagina, né? A gente podemos se vangloriar que somos as melhores, aí nós vamos ver os índices, não são nada bons. Né? Então, essa consciência, efetivamente, a grande questão que eu geralmente trabalho... Não está no padrão que se quer, mas está muito acima da média. Está acima da média, exatamente. Mas é aquilo que o professor falou, a questão da consciência de cada um, né? A gente precisa, quando a pessoa tem que mudar, fazer atitudes que mudem a sua rotina para fazer ações em prol do meio ambiente, isso aí fica um pouco difícil, né? Se vocês fizeram uma pesquisa, já foram feitas, todo mundo se preocupa com o meio ambiente? Todo mundo se preocupa. O que tu faz em prol do meio ambiente? Tem que levar o lixo no container que não é na frente da tua casa, é 50 metros, a pessoa já vai pensar 2 vezes. Então, ela vai ter essa dificuldade, né, que especialmente a geração mais antiga, né, não tem essa consciência e com essa questão de educação ambiental, educação nas escolas, né, a gente vai ter uma evolução. A nova Isso é um ponto importante. Tu tem 50 anos de legislação ambiental, sendo que aquela que se mostra realmente efetiva é apenas a mais recente em relação a esse período de tempo. E você tem todas as gerações anteriores a esta que desfrutou da legislação ambiental agindo sem ter a cultura ambiental. Claro. Quer dizer, talvez a cultura ambiental realmente consolidada se dê daqui para frente. Isso eu acredito, porque eu acho que as escolas, né, hoje vêm trabalhando muito com as crianças, assim, ainda falta, né, talvez mais efetivos esses programas de educação ambiental. Mas a gente vê que os filhos, eu tenho filhos pequenos, né, que os filhos acabam já tratando diferente de como nós tratávamos com a idade deles, né? A questão da separação, do resíduo dentro de casa, enfim. Acho que isso é uma evolução ainda que a gente vai passar, né? Mas complementando o que o professor Paulo disse anteriormente, a nossa Constituição, quando ela, no artigo 225, né, traz a preocupação de se manter um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. Eu acho que ela avançou sem saber e ter a noção efetiva, né? O legislador constitucional não tinha a noção efetiva do que isso significava, né? Nós temos um caso emblemático nos Estados Unidos que envolve mudanças climáticas e litigância climática, que é o caso Juliana versus Estados Unidos, e uma das maiores discussões mais profundas dentro desse caso é justamente a questão das futuras gerações, né? Assim como na Alemanha também existe uma discussão tremenda sobre incluir se essa expressão ou não na Constituição alemã, quando trata do direito ambiental. E então a gente vê que nesse ponto realmente nós avançamos muito em termos de legislação, né? E a preocupação agora é efetivar, né? E falando um pouco dessa questão do resíduo, da importância de nós também participarmos nisso, né? Nós, em Porto Alegre, temos nos dedicado ao estudo de uma legislação, de uma proposta de lei municipal com relação à logística reversa. Né? Explica para o público o que é logística reversa. Então, a lei dos resíduos sólidos. Complicada. Ela é difícil, é um tema muito difícil, né? Por isso que nós estamos estudando já há vários meses a matéria, mas a logística reversa é justamente nós termos a participação a partir do próprio consumidor, né, na devolução daquele resíduo até que ele seja descartado corretamente, né, numa disposição final adequada, mas passando pelas possibilidades da reutilização, da reciclagem, né, no sentido de reaproveitar esse resíduo. Porque hoje, como nós falamos, temos aí muitos resíduos que ainda vão para o aterro sanitário quando poderiam ser destinados para uma reutilização ou uma reciclagem, né? Então, nesse ponto, nós ainda devemos bastante, o Estado também, no sentido de propiciar e incentivar que nós tenhamos uma separação, uma triagem mais adequada, né? E se isso começar dentro de casa com o consumidor, então nós vamos ter um resultado bem melhor, né? Mas é uma conscientização que vai
demandar uma mudança de conduta profunda, como disse o doutor Alexandre, né? De nós termos que mudar a nossa rotina, de talvez sairmos de casa e levarmos as nossas embalagens plásticas ou de vidro até um ponto de coleta, né? Que às vezes talvez não fique tão perto da nossa casa, nem na porta, né? Muito menos da porta. Mudança Então, de hábito, né? mudança de hábito. A sacola reciclável que a gente leva para o supermercado, né? O não lavar a calçada com água potável. Então, são várias pequenas condutas. A da sacola plástica até compreendo o uso. Eu mesmo uso bastante. Afinal de contas, tu reusa a sacola plástica. Claro. Guarda coisa dentro, bota o lixo, tu dá o uso para a sacola. Sim, sem dúvida. Agora, essa da água sendo usada para lavar a calçada, eu acho escandaloso. Eu vejo assim a distância, o que é isso? E detalhe, às vezes a pessoa está lavando e está se preparando o tempo para chover, sabe? Isso aí. Ou molhando o jardim, né? Molhando o jardim com água potável. uma O banho, coisa outra coisa, inacreditável. o banho é interminável. Dá para fazer um teste do banho, quanta água a gente põe fora. Liga o chuveiro e marca no relógio, vai tomando banho, aquele banho assim interminável. Depois que terminou, você pega, abre o chuveiro, bota um latão debaixo, por exemplo, 10 litros, 20 litros, e conta quanto tempo levou para preencher. Você calcula certinho quantos litros de água que vai fora. Isso é com a água, a luz também. É aquele ditado antigo, sabendo usar não vai faltar. Eu acho que é uma das regras do meio ambiente. E a Constituição que ela falou é importante, porque é a primeira vez que tem um capítulo na Constituição sobre meio ambiente. E realmente a questão das gerações futuras é que nós temos uma experiência de mundo que nós vimos que as gerações passadas não tinham o conhecimento que nós temos e nós herdamos esse mundo que está aí. E claro, nós também continuamos estragando muita coisa também em questão ambiental, né? E a responsabilidade intergeracional. Esse é outro aspecto, não é individualismo. Eu entendo que no passado não houvesse a preocupação que existe hoje, porque não haviam os estudos que existem hoje. Exato. Não havia a condição científica que existe hoje para tu conseguir avaliar o tamanho do impacto de determinadas obras. Exato. Por exemplo, quando se construiu as pirâmides do Egito, ninguém fez estudo ambiental para saber se ali era o melhor lugar, se foi feito nas melhores condições, se não atrapalhou alguma coisa. Eu estou dizendo que não tivesse que construir, okay? Mas eu estou dizendo, isso surgiu muito recentemente, né? Porque só recentemente nós criamos as condições para ter esses mecanismos de autocontrole, que antigamente não existia. Mas o próprio... Até gente que fala assim que se houvesse legislação ambiental lá na era da Pedra Lascada, nós não teríamos nem a civilização. Pode ser até que nós não tivéssemos, mas de qualquer modo, eu acho que esta autorregulação que surge a partir da conscientização por meio da própria evolução da humanidade, ela é meritória e ela tem que ser abraçada, porque nós podemos, isso, como liberal, como capitalista, eu digo, nós podemos e devemos conciliar o desenvolvimento com a sustentabilidade. Mas no passado tinha algumas coisas, por exemplo, no interior, o agricultor plantar um carreiro de cana-de-açúcar para evitar a erosão da terra. Claro. Outra coisa, deixar um mato na terra para ter madeira e lenha para o futuro. Então, tinha uma série de coisas que nós fazemos hoje também, né? O reaproveitamento das coisas, por exemplo, na cozinha, a casca de batatinha e coisas. O que nós fazemos hoje? Vai para o lixo quando você joga na rua, né? E o pessoal do interior, historicamente, aquele avental da nona ia lá e jogava na horta. E era incorporado ao solo. Com certeza. Fazia a compostagem, né? Ela colocou, por exemplo, a questão dos aterros sanitários, que eu tenho uma invocação contra isso. Eu conheci em Novo Hamburgo uma invocação? Eu acho um atraso. Por que não se investe nisso aí para reciclar tudo isso? Eu assisti em Novo Hamburgo, quando a minha esposa fez uma especialização em direito ambiental. Já de gente presa por causa de aterro sanitário, não é brincadeira. Então, é uma coisa, em Novo Hamburgo eu vi uma reciclagem de todo o lixo orgânico. A gente chegou perto, assim, aquela montanha de terra, chegou perto, era tudo terra, tudo reciclado. E o couro, os restos de couro, salto de sapato, que não tinha como usar na época, era reciclar, o que eles faziam? Uns valões, isolavam os valões com cobertura, telhado para não chover, colocavam tudo ali dentro, ar-condicionado e fechavam. E faziam pesquisa para ver como é que nós vamos usar isso no futuro. Quer dizer, eu acho que esse é um caminho. Né?
Eu acho que tem muita coisa para dar. Exatamente, né? Esse sentido que o Guilherme falou, né? O professor está falando, né? da questão de transformar todo esse resíduo, né? Já que a gente pegou esse viés do resíduo, em dinheiro, né? Porque tudo é energia. Né? É dinheiro. Um desperdício absurdo que se faz. Enterrando, né? Estamos enterrando dinheiro. Porque... E o que vai acontecer no subsolo onde tem o aterro sanitário daqui a 100, 200 anos? É que nem as barragens, né? Torna aquela terra absolutamente improdutiva para o cultivo de qualquer coisa, né? Até mesmo para construção. Moradias, né? Pode ser perigoso, economicamente é uma burrice fazer isso. Exatamente isso aí. Mas nós vamos chegar lá, né? Acho que aos poucos, né? Investimento, né? Um dos instrumentos da política nacional de meio ambiente, que é lá de 1981, né? Que a gente tem as leis e não as aplica adequadamente. É a questão dos incentivos ambientais, né? E quais são as políticas de incentivo para a reciclagem, para a coleta seletiva, para a educação ambiental? Quais são as políticas para isso do Estado, né? Temos uma dificuldade. Né? O que a gente pode, o que a Prefeitura, o Estado, a União podem oferecer, né, para quem faz esse serviço ambiental, né? Já existe uma evolução, pelo menos no pensamento, né, do pagamento por serviços ambientais, né, que as pessoas possam ter o agricultor, né, esse que faz esse serviço aí de forma voluntária para preservar o recurso hídrico, preservar o solo, ele possa também um benefício econômico, né, porque daí vai ter uma valorização do seu trabalho, né, da sua consciência. O cara que está consciente, na verdade, a gente pensa que está dando dinheiro, não, a gente está ganhando, né, porque não há dúvida nenhuma que esse valor agregado que ele resulta aí é muito melhor. Porque na verdade... Deixa eu te perguntar, Angela, Porto Alegre tem esse tipo de lugar? Nós temos um IPTU, né, um incentivo em relação a IPTU. Aquele proprietário de uma área em que se reconhece um serviço ambiental, ele pode buscar a isenção do IPTU, então se faz um processo administrativo nesse sentido, né? Então, eu acho isso já um avanço na legislação municipal, porque em outros municípios não temos isso. E é um ônus que o proprietário assume. Eu lhe questionava sobre aterros. Existem aterros. Em Porto Alegre? Quantos se existem? Tem conhecimento? Não, eu não tenho esses dados, porque a questão do resíduo ela fica toda no âmbito do DMLU, né, que tem toda uma administração própria, né? Mas fica tudo... Não, Porto Alegre não tem aterro, né? Tem aterro tem resíduo de construção civil, né? Provavelmente alguns aterros. Tem centrais de triagem, que faz a separação do lixo para os catadores, cooperativas fazerem a coleta seletiva, né? Agora, a grande massa do resíduo orgânico e resíduo reciclável que deveria estar disponível para esse sistema de reciclagem, ele vai para o aterro sanitário lá de Minas do Leão, né? Tu vê ali, passar na perimetral, em torno de 50, 60 caminhões que fazem trânsito diário, né, um custo, né, considerável de levar. Custo de trânsito, custo de combustível, custo de poluição. De emissão, né, exatamente. Então tem não é logística. Uma logística e o custo, né? Veja que acabar com esse sistema e transformar no outro não é simples também, né? Porque tem muita gente que participa desse círculo econômico, né? Da coleta, da distribuição, da destinação final do lixo, né? Então é uma cadeia. É uma cadeia, exatamente. Essa cadeia pode ser reaproveitada em outra área depois. Com certeza. Outra coisa Mas tu sabe que sempre o protagonista dessa cadeia ele é meio refratário à mudança. Não. Exatamente. O Guilherme difícil. falou. Tem uma dificuldade, né? Senta para trás. Refratário à mudança. Linhas de crédito. Ele entende que a mudança vai prejudicá-lo, quando na realidade ele não está dentro de um panorama que ele pode obter um lucro diferente a partir do mesmo material com que ele trabalha. É a visão dele, né? Fica numa zona de conforto, né? De trabalhar exatamente. Mas o ser humano tem uma tendência a não sair da área de conforto. Toda mudança é difícil. Nem todo mundo tem coragem de ser empreendedor e aventurar às vezes. É verdade. Mas eu acho que faltaria até, não sei como é que está isso aí também, linhas de crédito. Tem Banco do Brasil, tem esses bancos, abrir linha de crédito, BNDES também. Sim.
As próprias universidades, acho que devem ter mais incentivo para pesquisa, né? Que devia ser Nessa o área. celeiro produtor dessas áreas, né? Existem alguns incentivos, né, que me parecem bem interessantes e o que está justamente por trás é essa ideia de que se todos nós temos o bônus de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, também temos que ter o ônus, né? Então, o pagamento por serviços ambientais, eu acho que é um incentivo e um instrumento extremamente importante e pouco explorado no Brasil. Porque o proprietário acaba ficando com um ônus individual de não poder, muitas vezes, usufruir economicamente da sua área, né, da sua propriedade, porque ele tem que manter para toda a coletividade, né, e a coletividade não dá nada em troca nesse sentido, né. Então, eu sou muito a favor do pagamento por serviços ambientais, mas isso encontra bastante resistência, eu penso, né, na própria sociedade, assim, vamos dizer assim, aqueles mais ambientalistas mais radicais, né, eles têm dificuldade de entender, eles acham que tem que se ter essa preservação independente de qualquer custo. É uma crítica, né, que é uma monetização do meio ambiente, né? É, o que exato. é totalmente equivocado, né, e nós temos... E a Ângela, que está na prefeitura, pode ter uma informação até mais atualizada, né? As grandes obras socioambientais que acontecem no município de Porto Alegre, elas acontecem com base em contraprestação, né, de grandes empreendimentos que se instalam em Porto Alegre. Então, as ciclovias que estão sendo construídas em Porto Alegre são reflexo de empresas que estão fazendo empreendimentos, né, as praças, né, agora o Parque Farroupilha ali, a Redenção, né, que está tendo uma contraprestação ali de reformas, né, de qualificação no espaço público, né. Então a gente tem que parar um pouco de estigmatizar, né, o empreendedor, né, o empresariado como vilão sempre, né. O dinheiro, eu vejo totalmente ao contrário, né, que o empresário, a gente tem que colocar ele no ciclo, porque ele tem o interesse de vincular a sua imagem, né, uma questão ambiental, a ser uma imagem positiva e fazer ele investir na área ambiental, porque ele ganha, a sociedade ganha, todo mundo ganha. Então, eu não consigo entender, né, quem é contra, quem vilaniza o empresário. Claro que a gente não pode generalizar, tem bons empresários, tem maus empresários, tem bons advogados, tem maus advogados, né, tem boas pessoas e más pessoas, né, mas o empresário, né, como um ente, ele não pode ser vilanizado, a gente tem que ter esse cuidado para poder usufruir dos benefícios que o capitalismo, vamos dizer assim, nos oferece, né? Com certeza. Sim, essa exato. visão antiambiental, ela não é compatível com o capitalismo, na verdade. Não, acontece exatamente o contrário. Né? Exato. E outras coisas, a visibilidade de uma empresa, quando ela fala em meio ambiente, responsabilidade social, é muito grande. Sim. Maior que qualquer outra coisa, que chama muita atenção. Você atinge um público de milhões de pessoas, às vezes, com essa imagem da empresa que cuida do meio ambiente, que faz isso e aquilo, né? Então, acho que é uma coisa extrema. Só uma pergunta, negócio do IPTU de Porto Alegre, eu acho uma coisa importante. E aí vem aquela questão que tu colocaste da socialização, em vez do... Não tem um conteúdo ideológico, isso aí também antipropriedade. Quer dizer, o proprietário vai pagar o patinho, o empresário vai pagar, tipo uma vilanização, quer dizer, já que eu tenho um terreninho, então eu vou ter que pagar eu sustentar o meio ambiente e a sociedade não precisa. Não tem um conteúdo ideológico atrás disso também? De quem é contra essa participação da coletividade em pagar? Pois é, eu nunca parei para analisar, é uma pergunta até difícil, eu não parei para analisar nesse ponto. Imagina como é que eram as aulas. Nós temos que olhar em que contexto, né, esse incentivo ele foi estipulado na lei, né? Mas me parece assim que aparentemente o objetivo é estimular, né, a preservação na zona urbana, que eu acho que é extremamente importante por causa da qualidade de vida hoje. Mas no né? sentido da comunidade não querer pagar, as pessoas não querer pagar o serviço ambiental? Ah, sim.
Hoje nós temos um problema sério, me parece, né, pergunta, o que constituiria o serviço ambiental? Coleta? Não, é o... O que é o serviço? O resultado que se tem daquele meio ambiente, né? Se eu tenho, por exemplo, um resquício de Mata Atlântica, uma fragmentação, né? Um fragmento de Mata Atlântica na minha propriedade, e ali eu tenho, por exemplo, uma fauna que se estabelece, que se reproduz, né? E ela faz é como se fosse um corredor ecológico em relação à proximidade de uma unidade de conservação, né? Então ele tem ali um ambiente que presta um serviço que é importante para toda a coletividade, né? Então ele é muito mais gerado pela própria interação que existe naquele lugar, né? Com aquelas condições, com aquelas características. Então, me parece que a gente precisa avançar nessa discussão, né? Que hoje a gente tem um problema, porque a lei ela serve tanto para uma ideologia quanto para outra, né? Depende do modo como se interpreta, né? Então, a gente vive uma polarização que é um pouco difícil, às vezes, de se entender a lei naquilo que realmente ela quis trazer, dizer, proteger, né? Então, me parece que essa é uma dificuldade que a gente tem hoje. E é uma busca também, por outro lado, que a legislação ambiental vem enfrentando, de se restabelecer a ideia de proteção. Porque quando eu amarro demais e proíbo demais, eu acabo não protegendo. Estimula a ilegalidade. Exatamente. Então, o excesso ele leva a não proteção. Vamos sair um pouco da área ambiental só para trazer um caso que pode ser comparado a isso. Preservação dos prédios históricos em Porto Alegre. A legislação criada em Porto Alegre não preserva coisa nenhuma. Ela amarra de tal forma os proprietários que impede que eles estabeleçam melhorias nesses prédios, de modo que está tudo caindo aos pedaços. Né? Aqui no Distrito 4, por exemplo, inclusive nós comentamos essa semana no programa, nós temos aí muitos prédios tombados que estão, e essa foi a expressão que eu usei, tombando literalmente. Por quê? Porque você não pode fazer uma modificação, você não pode fazer uma obra de benfeitoria, nada. Tudo constitui mudança indevida segundo a legislação vigente. Isso está sendo revisto, acho que. Sim. Inclusive há um trabalho. Há um trabalho nesse sentido. Agora, a legislação ambiental vai de encontro a isso. Eu mencionei no início do programa a discussão do Código Florestal. Que o Código Florestal é uma legislação ambiental. Sim. E eu lembro da época em que muitos dos militantes ambientalistas eles não estavam satisfeitos com essa legislação apresentada. Eles queriam, inclusive, criminalizar produtores rurais que já estavam, né, numa situação que pode ser considerada consolidada. Consolidada. E você estava fazendo com que a lei, de alguma maneira, retroagisse para puni-los. E eles queriam isso, quer dizer, um absurdo, até porque eram pequenos empreendedores e tal. Mas não, com os mecanismos encontrados através dessa legislação, que ao mesmo tempo ela exige a preservação, mas ela permite a produção, você conseguiu mantê-los na legalidade e criar incentivos para que eles, de alguma maneira, restituíssem, por assim dizer, a coletividade com ações ambientais. Essa é a maneira mais inteligente de lidar com essa problemática. Sim. Não é sendo radical, nem a favor do libera geral, de pode fazer o que quiser, que não tem problema. Da mesma forma, não é do controle absoluto, do não pode fazer nada, antiprogresso, anticapitalista. E se existe na política mundana esta polarização, ela se dá também na questão ambiental. Sim. Sem dúvida nenhuma. Todas as audiências, quem está acompanhando aí, até tu citaste também as audiências públicas do Código Estadual do Meio Ambiente, né? Parece uma torcida de Grenal nas audiências, porque o que menos se faz é ouvir as pessoas que estão expondo as ideias e cada um quer que o seu lado vença. Né? Ninguém está muito preocupado, né, nesse posicionamento que tu fala, no que a democracia, o que foi debatido lá no Congresso Nacional, né, em relação ao Código Florestal. Ela tentou estabelecer mecanismo para
atender aos interesses de toda a sociedade, dos agricultores, né, dos produtores, da sociedade, dos ambientalistas, para chegar num consenso. É um processo democrático que ocorreu no Congresso Nacional. Né? Após a aprovação, o que imediatamente aconteceu? Ações diretas de inconstitucionalidade, né, da lei do Código Florestal, que só foram solucionadas em julgamento recente no STF. Ou seja, toda essa insegurança jurídica, tu faz todo um processo democrático para criar uma lei e tudo mais, aí chega lá, a primeira coisa, vamos contrariar, vamos questionar a lei judicialmente. Então, existe essa dificuldade, né, que também reflete nessa própria questão que tu falas, né, que não envolve meio ambiente, sim, envolve, né, o patrimônio cultural, né, é um dos viés da questão ambiental, né, o meio ambiente cultural que afeta, né, essa restrição muitas vezes exagerada, né, no controle dos prédios tombados, né, acaba fazendo uma restrição exagerada. Claro que são legislações muitas vezes antigas, né, existe uma dificuldade de tu mudar, de tu sair da zona de conforto, transformar isso tanto em legislação patrimônio histórico, estou falando isso da prefeitura porque eu trabalhei com isso, patrimônio histórico, poluição visual, não, mas né? De novo, essa mentalidade antiprivatista, claro, exatamente. Antiprivatista, o que ela pressupõe? Ela pressupõe que o proprietário do imóvel é o inimigo do próprio imóvel dele. Sem dúvida. Que na primeira oportunidade que ele tiver, ele derruba aquele prédio exatamente, antigo. Exatamente. E não é bem assim, porque o proprietário, mais do que ninguém, ele quer a preservação do que é dele. Sem dúvida. Sem dúvida. E se o prédio tem, de fato, um valor histórico, o proprietário não vai derrubar. Claro, é um valor agregado para ele para o futuro, inclusive. E ele vai achar um jeito de explorar isso economicamente. Né? Aliás, tem sido a regra. Inclusive, o que eu tenho visto é você, na área dos prédios antigos, construir edificações novas integradas. Né? Então, você tem um chamariz econômico. O que se quer? É a memória, né? Então, exatamente. Uma coisa que eu vejo na legislação que ela estava colocando é uma espécie assim de um Estado extremamente controlador. Vai controlar todos os meus passos. Que nem ele não se controla, né? Quer dizer, então você coloca tanta regra proibitiva, sempre proibindo, e parte de um pressuposto como o ser humano não fosse algo que pudesse ter uma consciência, alguém que precisa estar sempre sendo... Tipo mais ou menos a história do homem é o lobo do homem do Leviatã, né? Quer dizer, então tem que ter uma legislação dura em cima desse lobo aí, porque ele é um lobo mau, né? Mas também não é bem por aí. E aí você abandona a ideia de consciência ambiental. A pessoa que tem consciência ambiental não precisa tanta legislação, né? Claro. E aquilo que tu colocasse, quer dizer, a integração que se faz hoje muito, um prédio histórico, você constrói o novo, mas preserva a imagem. Nós queremos preservar a memória está preservada. Tu achas que existe essa consciência ambiental? Acho que ainda não no nível que se gostaria, né? Ainda é muito incipiente. Eu tenho também observado, né, que dentro da construção que se teve de legislação ambiental no Brasil nesses últimos 50 anos, né, que nós estamos falando aqui, acho que a gente teve uma primeira geração, inclusive de produção científica dentro do próprio direito, né, que era extremamente preservacionista e numa ideia assim de muita proibição, porque, claro, quem estava à frente disso eram as entidades ou as pessoas que tinham um viés ambientalista muito forte, né? Mas eu acho que hoje existe uma retomada e uma discussão de a legislação ambiental, ela efetivamente existir, ter regras claras, especialmente quando se trata da propriedade privada, mas decorrente efetivamente essas restrições de lei. Né? E nós temos, doutor Alexandre, que labuta nessa área, né? Deve enfrentar muitas situações de restrições de propriedade que não advém de lei, advém de uma diretriz, de uma instrução normativa, de uma portaria, tá? Que não passou pelo processo legislativo. Tá? Então, me parece... O debate público foi esmiscuído na questão. Isso veio às vezes, de uma discricionariedade, de um grupo de técnicos, né? Então, me parece que essa é uma discussão que a gente precisa retomar dentro do direito ambiental, né? Ela encontra bastante dificuldade, né? Esbarra
às vezes, em pensamentos relacionados ao próprio judiciário, de como o judiciário julga, o Ministério Público, né? Os órgãos ambientais, mas me parece que essa é uma discussão importante dentro do direito ambiental até porque hoje. não é papel do Executivo legislar. Exato. Né? Então, é uma questão extremamente importante. nós temos que ter hoje virou moda. ponto. Tudo que é órgão, tudo que é colegiado vai fazendo normas, normatizando, e vai coisas assim. Às vezes usurpando do seu poder. Exato. Né? Então, até que ponto eu posso ou não? Então, claro que nós tivemos um grande período de uma assim, não digo omissão, mas de uma ausência de leis regulando determinadas matérias, né? E que ficavam, por exemplo, nas resoluções do CONAMA. Então, a própria tentativa hoje do governo federal, com esse projeto de lei que tramita na Câmara, de se fazer uma lei sobre licenciamento ambiental, dando uma certa continuidade à Lei Complementar 140, que trouxe clareza nas repartições de competência entre os entes federados, me parece que é uma tentativa também de dizer, olha, não dá para deixar só em órgãos colegiados, que muitas vezes são pessoas que a sociedade nem sabe quem são, que não foi a sociedade que escolheu diretamente para estar lá, mas nós precisamos botar essa discussão nos legisladores, porque esses é que representam a sociedade, né? Então, determinadas matérias importantes precisam ser retomadas dentro do direito ambiental e passar pelo processo legislativo regular, constitucional. Né? Aqui, ó, um dos acho que essa é uma discussão importantíssima que a gente tem no direito ambiental hoje em pauta. No primeiro momento foi necessário isso, porque qual era a consciência ambiental que os parlamentares tinham? Não toda a sociedade, não era um assunto tão importante. E, claro, os técnicos, o pessoal mais afeito, mas aí assim, correu o risco, esse quer dizer, do pessoal fechado, a população não sabe nada, o país não sabe nada. Mas eu também concordo, tem que retomar. Agora, e buscar nessas normas aí aquilo que é bom, que serve, e passar para uma legislação. Perfeito. Isso que tu tragas é importante porque... Mas legitimar, né? Exato, um dos principais problemas do Brasil em todas as áreas é a insegurança jurídica. Sim, e a incapacidade do cidadão, né, do empresário, de saber sobre qual regimento legal ele está, é um dos fatores que leva ao ambiente de insegurança jurídica. Porque órgãos, conselhos, isso em todas as áreas, né? Não é um privilégio do direito ambiental. Criando normativas que têm força de lei, estabelecem um conjunto de regramentos que, como tu bem apontaste, não passaram pelo legislativo e que não são de conhecimento das pessoas. Isso. Quer dizer, as pessoas nem chega lá na repartição pública, tu vai protocolar, sei lá, um projeto para ser aprovado. Tu fez ele segundo determinado regramento que tu tinha conhecimento. Diz o técnico, não dá porque nós mudamos. Mudamos também, Agora nós emitimos uma nova portaria. Portaria. O cara fica... Pronto, agora pega e joga no lixo o papel. Até gera um problema ambiental porque vai ter que jogar no lixo. Tem uma coisa interessante disso aí. Para imprimir aqueles projetos, é uma folha desse tamanho. Assim. O Ibsen Pinheiro, quando era presidente da Câmara, dizia uma coisa assim, cuidado com o corporativismo no Brasil. E a gente nota assim, todas as corporações estão legislando hoje. Cada ano. Legislando de acordo com o seu interesse. Né? Seu interesse, né? Cada um seus interesses e perde a legitimidade. E aí vem aquilo que coloca-se com propriedade. O sujeito é empresário, mas não é assim. Mas como não é assim? E aí já vem multa, já vem isso, e aí você vai fazer a tendência a não cumprir mais. Gera um subjetivismo, né, do técnico, né, porque acaba, isso eu vivi, né, não sei se a Ângela vive lá, a gente via o empreendedor torcendo para que o projeto dele caísse com o técnico A e não caísse com o técnico B. Né, porque cada um ia ter uma interpretação diferente para o mesmo caso. E a lei é a mesma, né? E a legislação é a mesma, e o órgão é o mesmo, né? Quem fala teria que falar a mesma língua. Prefeitura, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Prefeitura deveria falar a mesma língua. Então o empreendedor tem que ficar torcendo, não, vou mandar para o que caia com o Guilherme, que não caia com o outro, porque senão o meu projeto vai trancar. Então isso é uma dificuldade, né? O subjetivismo, a falta de sistematização, né, de ordem dentro de clareza nos procedimentos, né? Muitas vezes a memória de sistematização ela é com as pessoas, né, e não com o sistema que está funcionando, né? Se está uma pessoa que saiu de férias,
acabou, né? Vai ficar lá os processos represados por quantos dias, por um mês lá, que não podem dar sequência. Porque empresário, por exemplo, um mês é um período de custo gigantesco, incomensurável. O empresário que vai fazer um empreendimento tem que encaminhar um projeto lá nos meses de janeiro, fevereiro, que normalmente são o período de férias, fica sempre nessa dificuldade de estar barrando, porque os processos não andam. Perdeu aquele período, perdeu aquele período. Mais uns meses para funcionar, né? Até começar a funcionar. Então, nesse sentido, né, existem muitos movimentos de sistematização de processos eletrônicos, né, que isso aí vai ser um movimento muito interessante, né, de celeridade. Correto, exatamente, né? Tira de lá, dá para lá. No Brasil, infelizmente, nós temos o visto da papelada. Tudo tem que ser no papel. Nós, no município, eu mesmo estou com papel. Já agora implantamos, né? Essa semana foi o lançamento da plataforma eletrônica para a abertura dos processos de licenciamento ambiental. E também estamos com um projeto de lei de licenciamento por adesão e compromisso. Nós entendemos que dentro da Secretaria do Meio Ambiente já temos uma expertise para determinadas atividades de baixo e médio potencial poluidor, que é possível estabelecermos parâmetros e requisitos bem objetivos e claros, a ponto de que possamos trabalhar com uma autoinformação, né, do empreendedor, do seu responsável técnico, para emitir licença de operação para esse tipo de atividade, né? Então, acreditamos que com isso a gente vai diminuir 50% da nossa demanda, que hoje é totalmente física e que tramita num processo muitas vezes moroso, né? E com isso agilizar um pouco mais para o próprio empreendedor, né? Que passa por todas essas dificuldades. Aliás, a gente observa hoje que o empreendedor, ele ingressa com pedido de licenciamento sem trazer muitas informações, porque ele espera que o próprio poder público, né, ou o técnico diga, olha, tu tem que trazer isso, tem que me apresentar aquilo, apresente a complementação, né, porque ele nunca sabe efetivamente o que ele precisa, né, tem dificuldade. Tem uma dificuldade. Então, a gente está propondo, né, a Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre está propondo de se ter isso já prontamente numa plataforma eletrônica. O que é um avanço considerável. Sim. É um avanço. Vai ser uma mudança de chave importante para a cidade e acredito que vai replicar esse modelo, né? Tomara que funcione, né? Porque a prefeitura já vem... Outra coisa seria a Secretaria de Meio Ambiente continuar funcionando com papel. Mas existe uma dificuldade, né, Guilherme? Sim, o setor público tem a dificuldade com o procedimento digital. Quando eu estava lá na SMAN, existia lá os processos, a aprovação de projetos arquitetônicos, né? E aí já era por um sistema eletrônico, então que foi evoluindo e a gente cobrava lá. Vamos fazer também o processo virtual do sistema de licenciamento ambiental. Na Justiça também, né? Só agora que está sendo implementado. E ainda na Justiça Estadual bem lento. Mas aí o técnico para fazer as vistorias, ele recebia um tablet. Aí a prefeitura disponibilizou os tablets para os técnicos. E os técnicos iam para as vistorias com um tablet, não iam com a planta. Tinha uma vantagem, né? Só que também aí passa por aquelas questões burocráticas ou questões externas que ficam uma dificuldade. Muitas vezes não tinham acesso adequado da internet para poder acessar a documentação. Muitas vezes iam fazer uma vistoria num local mais inóspito e tinham sido assaltados. Né? Então, já existe, não é uma solução também simples, né? Vamos resolver o problema com isso. Existem outras conjecturas que a gente tem que visualizar, mas não tem a menor dúvida, né? Que esse processo e também a responsabilização do empreendedor, né? Ele tem que assumir essa responsabilidade, né? Que ele está fazendo o empreendimento de forma correta. Claro. Não ficar recebendo sempre o autolicenciamento é justamente isso. Ele, o empreendedor, através do seu responsável técnico, ele declara que está atendendo às normas. Exato. E não depende da chancela do órgão ambiental para dizer, ok, o senhor pode trabalhar, né? Que é isso que acontece. O empreendedor também fica numa margem de segurança quando ele encaminha o projeto para dizer, o órgão ambiental me deu ok, eu posso trabalhar assim. No caso do licenciamento por adesão, não. Eu vou trabalhar assim, eu só informei, ele vai receber uma licença praticamente de forma automática. Mas essa é uma modalidade nova, né? É uma modalidade nova que existe em alguns municípios, Santa Catarina já fez, Espírito Santo tem fazendo.
o Código Estadual do Meio Ambiente. Correto, eu vou dizer por quê, porque tu tem que dar, É. tu tem que dar confiança para as pessoas Nossa, poderem a partir fazer. de uma boa fé, e a né? partir do momento em que a má fé se torna ressaltada, bom, aí tu pune. Tu não pode Claro. criar um monte de restrições por antecipação. As coisas não vão nunca para frente. Colocar todo mundo sob suspeita, né? É, A suspeição isso. permanente é um ativo antieconômico. Com certeza. E que no fundo ofende a pessoa, né? Senão ela está ofendendo, tem que fazer isso, quer dizer. Não, você Claro. vai e diz, está tudo em dia, então está ótimo. Aí vem a exceção que tu colocas, pronto. Vamos fazer intervalo? Sou O papo reclamado. evolui rápido aqui. Né? Estamos falando sobre direito ambiental, legislação ambiental. E nós vamos fazer um break. Voltamos na sequência com mais aqui na RDC TV. Nós voltamos depois do intervalo. Cruzando as conversas de volta aqui na RDC TV. Hoje nós estamos debatendo sobre meio ambiente, um tema candente. Né? Cruzando as conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Padesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Meus caros, o programa de hoje conta com a participação do Alexandre Burman, advogado especialista em direito ambiental, da Ângela Molim, que é coordenadora jurídica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Esse é o nome correto da Secretaria, não estou errado. Aliás, eu gostaria de mandar um abraço aqui para o Germano Brem, nosso querido amigo, que esteve recentemente no programa. Eu convidei ele para vir ao programa e ele imediatamente indicou a Ângela. Obrigada. Eu disse, bom, a sua indicação, eu tenho certeza que é qualificadíssima e, como o público constata, realmente mais do que a altura. E também o meu querido professor Paulo Schiffelder, que é do Direito Constitucional e está lançando esse livro. Alexandre, só me passa aqui para mostrar. Evelino, pega aí na tela de novo. Nós estamos fazendo meio que o lançamento do livro também aqui no programa, né? Muito obrigado. Constituição e Cultura Ambiental, do professor Paulo Natalício Schiffelder. Está à venda já, né? Tá. Nas livrarias. Está né? nas livrarias, na própria editora, tem e-book também. Editora Juruá, que tem em Portugal. Né? Tem em Portugal A também. versão verde em Portugal. Em Portugal é verde. Verde oliveira. Combina com azeite de oliva. Muito bem. Vamos voltar aqui para a temática do meio ambiente, que eu reputo importantíssima e por isso estamos tratando dela. O licenciamento ambiental no Estado, ele, obviamente, foi o tema com que nós fechamos o primeiro bloco, ele está consubstanciado pela legislação estadual. E agora a Assembleia Legislativa parece que começou um debate sobre modificações na nossa legislação estadual. O que vocês entendem como adequado aqui para o Rio Grande do Sul? Quais são as particularidades que deveriam ser atendidas e atualmente não são? Vou começar pela Ângela. Bem, a proposta que veio no Código Estadual, ela é de um amplo licenciamento em todas as fases, né? Para a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, todas as etapas. E, obviamente, que isso vai ser melhor disciplinado, porque quando nós temos algumas restrições, como atividades que se localizam em áreas de preservação permanente ou próximas, com acesso pela área de preservação permanente, ou que demandam supressão de vegetação, evidentemente que o licenciamento por adesão e compromisso, ou da forma que for, né, ou autolicenciamento, como se chamar, ele também fica mais difícil. Né? Ele precisa daí de uma análise prévia. Né? Então, o Código Estadual de Meio Ambiente ele foi bem amplo nessa proposta que o Estado, que a Secretaria Estadual encaminhou ao Poder Legislativo. Né? Mas eu acredito que essa seja uma tendência, né, de se estabelecer para se ter um melhor atendimento
das demandas que são extremamente ainda morosas, né? Porque são muitas demandas, poucos técnicos, né? Um processo moroso que demanda vistorias e mais vistorias, como nós estávamos falando, né? Então, obviamente que a gente vai ter um corte, né? Acredito em relação a alguns empreendimentos, né? Que o Estado vai estipular por um regramento próprio melhor essa forma de tratamento, né? Com relação ao autolicenciamento. O Estado tem o desafio de fazer com que as modificações auxiliem a retomada do crescimento. Porque o desenvolvimento tem que ser sustentável, né? Então, para todos, né? Para todos. E economicamente, nós sabemos que o Rio Grande do Sul tem perdido para outros estados também, em razão dessas questões de licenciamento, questões relacionadas à burocracia, né, que se tem do próprio estado. Eu não canso de repetir o índice que foi publicado ao longo do ano. Impressionante, 800 mil gaúchos deixaram o Rio Grande do Sul na última década. Sim. E com eles muitas empresas, muitos empreendedores, muitos trabalhadores qualificados, muito dinheiro. E vai o dinheiro vai junto, né? Então não adianta tu pegar e tu fazer, vamos fazer aqui um código ambiental ainda mais incisivo em termos de regramentos, minúcias, porque o que tu vai fazer é espantar todo mundo aqui. É o que era a legislação do Código Estado. O que o Estado tem que ser na hora de fazer a fiscalização é efetivo. Ele não tem que ser burocrático, tem que ser efetivo. É tirar aquele foco todo do licenciamento como algo que se esgota depois com um papel, né, que é emitido. E, às vezes, nunca mais se passa por uma nova vistoria, né? Por um monitoramento, só quando houver uma renovação daquela licença, às vezes 4 anos depois, então. E se estabelecer uma rotina de fiscalização e monitoramento. Só um bom ponto, até porque a questão do licenciamento, a licença ambiental, ela é renovada a cada momento, pelo uso adequado da propriedade em relação à sua identificação dentro da legislação ambiental. Quer dizer, eu tenho a licença ambiental hoje, mas se amanhã eu descumprir o regramento ou fizer algo que está em inadequação, já está lá o papel, mas eu já estou fora. Exato. Não é que nem um alvará de licença. Sim, dizer, mas o alvará problema de licença para tu trabalhar é uma coisa, ele vai valer por tanto tempo, depois tu renova. Agora, a questão da licença ambiental, se uma fiscalização for lá e constatar que tu está fora... Claro. Independente, não adianta nada tu ficar exigindo a abertura do negócio e depois nunca mais fiscalizar. Exato. É melhor tu fazer o contrário. Tu permite que a pessoa abra o negócio e daí tu fiscaliza. Faz o trabalho de fiscalização. Mas faz isso como algo... rotineiro. Isso, o autolicenciamento acho que é uma das grandes coisas. Sim. Autolicencia, qual é? Até porque se você não deixar o autolicenciamento ou cortar, querer obstruir, você vai contra uma coisa que é a consciência ambiental. É isso que a gente tem que trabalhar. O sujeito tem que ter consciência. Tu colocaste já várias vezes, quer dizer, o empresário tem consciência. Quanto mais sustentável o empreendimento dele, melhor é para ele. Vai lucrar mais, toda essa questão, quer dizer, então por que criar entraves burocráticos, né? E fiscaliza depois, né? Que nem agora nesse negócio que teve das queimadas na Amazônia. Óbvio que houve, na minha avaliação, houve um afrouxamento da fiscalização. Tá? As queimadas são frequentes, comuns, já tivemos recordes até maiores em anos anteriores, tivemos. Houve um afrouxamento? Na minha avaliação, houve um afrouxamento. Agora, eu ouvi um papo, né, ali, quando começou, que vai exatamente nesse sentido. Não, porque os agricultores é que gostam de botar fogo. Peraí, nem o agricultor gosta que caia fuligem na plantação. Plantador de soja não vai fazer fogo. Plantador de trigo. Tem uma coisa que prejudica a agricultura, é queimada. Exato. Queimada. Toda aquela fumaça vai em cima da plantação. Pronto, acabou com a plantação, liquidou a plantação. E o Mato Grosso tem um problema. As secas são violentíssimas. Violentíssimas. Mas aqui em São Francisco de Paula, nos dias das queimadas aí do Mato Grosso, eu passei por lá, mas quilômetros e quilômetros de campo tinha sido queimado em São Chico de Paula, porque já estava brotando verdinho, que é uma coisa que também não se via mais quase, né? Quer dizer, seca demais, né? Tem esse lado. E eu concordo contigo, eu acho que afrouxar na fiscalização, né? Que já nunca foi grandes coisas, né? Exato. A fiscalização dos órgãos ambientais, infelizmente, é fraca. Né? E aí acaba se exigindo, justamente, acaba exigindo no licenciamento, né,
na instalação, na operação do empreendimento, o empreendimento começou a funcionar, o órgão ambiental vira as costas, bom, vamos analisar o próximo, e ninguém fiscaliza. Isso. Ninguém fiscaliza, e aí o empreendedor acaba descumprindo a licença, né, não atendendo os condicionantes da licença. Os 2 maiores acidentes ambientais, né, que a gente teve no Brasil, que é acidente envolvendo mineração, Mariana e Brumadinho, são empreendimentos licenciados. Licenciados Mas colocou no papel. Pelo um regime, né, de licenciamento que ocorre no estado de Minas Gerais, que é a licença para esse tipo de empreendimento emitida por o Conselho de Meio Ambiente, ou seja, não foi uma pessoa, um órgão, foram várias pessoas emitindo uma licença, entregando uma licença, e aí, logo ali na frente, o empreendimento teve problemas. Por quê? Por falta de fiscalização. Então, a gente bota um peso muito grande, né, no licenciamento ambiental. Não, o licenciamento não vai resolver. Até porque o papel não garante nada. Não garante nada. O empreendedor muitas vezes pega aquele papel e bota na gaveta e nem lê. Né, nem lê, ou dá para o seu consultor lá, para o seu técnico, e tu acompanha porque eu não sei de nada. Então, cabe a ter a fiscalização, esse controle, né, essa fiscalização rotineira, fiscalização eventual que o poder público tem que fazer e fiscalizar com rigorismo quando o empreendedor estiver errado. Porque quem quiser fazer errado, ele vai ter licença ou não vai ter licença, ele vai fazer errado. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Né? É como o professor disse, falta conscientização, ele já está pensando ali na frente, a licença vai ser uma salvaguarda apenas para ele. E o próprio consumidor, ou quem compra o produto, quem consome, quando tiver uma consciência ambiental, poxa, fulano está lá, é um poluidor, não vou comprar produto dele. Com certeza. Não vai. Eu acredito nisso também como uma educação dentro do consumo, né? Dentro do consumo. É uma tendência que a gente vê bem forte já em outros países e a gente vê um foco no Brasil começando, né? A sustentabilidade. Olha o número de brechós que cresceram em Porto Alegre. De roupas. E é todo um ramo novo da economia, que não concorre com o ramo clássico. Não. Ele, na verdade, é muito específico. Mas são pessoas quem são os consumidores? Que creem na sustentabilidade. Né? Que creem na sustentabilidade. Aproveitar tudo. Né? E também a própria devolução das embalagens. Né? Existem alguns produtores, aí, por exemplo, de cápsulas de café, que é uma tendência também. Né? Então, eles têm a devolução, os pontos de devolução e trabalham em cima disso para afirmar a marca e aumentar o consumo. Né? Porque aí aquele que consome, ele vai lá e coloca a cápsula na devolução e eles dão a destinação Inclusive correta. virou instrumento de venda selos de qualificação ambiental. Isso. Exato. Que é As bom. pessoas compram aquilo. A certificação, né? O produto certificado, A certificação vende. Certificação ambiental. O rastreamento da cadeia O produtiva, consumidor né? é bom, você sabe, aquele ali está certificado. Né? Ele pelo menos Então, faz acho que uma essa é uma pequena tendência parte, né? importante. O consumidor faz essa pequena parte, né? Quando está lá no mercado, né? Às vezes ele tem condições, né? Claro que normalmente, né? Uma classe um pouco mais com poder econômico melhor, que pode muitas vezes fazer essa escolha. Isso. Né? Nem sempre todos podem fazer essa escolha. Mas eu vou dizer, mas existe... a modernização sempre se dá a partir das classes mais abastadas Sem e dúvida. vai indo para as mais pobres. Né? Quando Sem tu tem um celular de alta tecnologia, ele começa entre os mais ricos, depois ele vai se popularizando com o tempo. Sem dúvida. Nunca acontece o processo É o inverso. custo, né? Preço. Vai diluindo o custo e vai podendo Isso, aumentar a margem de consumidores, né? Com certeza. Então, acho que isso é uma tendência. Mas eu acho que o Código Florestal podia jogar bem em cima disso aí, do autolicenciamento, e depois vocês colocar fiscalização. Pronto. o Código Porque a gente tem uma mentalidade muito assim também, até dos legisladores, meio policialesco, que parece que tem que ter um guarda do lado de cada um no país. Quem é que vai, Acho que todo mundo, muita gente queria isso. Né? Quem é que vai policiar o guarda depois? Né? Exato. Até porque para tu fiscalizar uma área territorial como a do Brasil é complicado. Bem complicado. O Né? país Então é tu muito tem que grande. ter segurança em relação ao tipo de fiscalização que tu vai poder exercer. Porque senão nós entramos naquela história, da velha história da lei que não pega. Né? Isso. O Brasil tem essa filosofia, a lei que não pega. Sim. É o que era o Código Florestal antigo, né? É. Que estabelecia, né, restrições, né, dificuldades em situações consolidadas, especialmente na parte rural e também na parte urbana que não foi resolvida, né? Por exemplo, essa condição de 30 metros
de área de preservação permanente em zona urbana, que ainda se mantém na legislação, é um total absurdo, né? Quando tu não consegue respeitar as características de cada local. Então, Porto Alegre, nos cursos d'água que tem, tu respeitar 30 metros dentro da cidade é um convite à invasão, né, desses espaços, né, que as pessoas vão lá, né, pessoas em piores condições ou pessoas invasoras, porque tem esse segmento de invasão profissional, né, de grupos que fazem isso, tu deixa aquele espaço e de repente ali na frente está ocupado. Então, não adianta... Tem que ser feito com inteligência. Tem que ser feito com inteligência. Não é 30 metros para todo mundo. Não é um valor linear para todo o Brasil. Não existe né? isso, Se tu tem cotas que tem técnico que pode estabelecer a cota de enchente que vai gerar 10, 15, 20 metros de distância, tu pode estabelecer ali com certeza, na zona urbana, né? Outra coisa que melhoraria consideravelmente a qualidade ambiental no Brasil seria um investimento mais efetivo no saneamento básico. Sim. Que é um dos graves problemas do país, né? Como é que o Brasil tem 70% da sua população não atingida por saneamento básico? É uma coisa escandalosa. E saneamento básico faz o link do meio ambiente com a saúde propriamente dita. Porque falta de saneamento é o quê? É incidência de doenças, problemas de gasto público com o SUS. E isso tem que ser, de alguma forma... Tem que ser dimensionado. Essa parte de saneamento, infraestrutura, né, movimentaria a economia do Brasil de uma maneira absurda, né, com empresas investindo em obras, com certeza. Não, seria um negócio absurdo, imagina toda a população aí. Tem 210 milhões de habitantes. Houve um movimento, né, de qualificação da água que se consome, mas a falta em relação ao esgoto, né, que agora que é a fase que a gente tem que... E aí entra também, muitas vezes, um debate ideológico, né? Temos agora a PPP, da Parceria Público-Privada da Corsã, sendo debatida, e a gente não consegue estabelecer um viés técnico, né? Já puxa muito para um lado ideológico, para um lado, para o outro, que isso é um debate de direita, de esquerda e tudo mais, mas a privatização tem que acabar, exatamente. Exatamente. Nós temos que evoluir. Eu sempre digo, não tem ninguém mais direitoso do que com bom emprego, um bom dinheiro no bolso. Ninguém mais socialista que um capitalista pelado, né? É verdade. O cara se converte de uma noite para o dia. Né? Verdade. Isso que nem na faculdade, né? A gente é socialista no dia que tem uma boa banca de advocacia, um bom consultório, o cara... Pois não dá mais tempo. Eu me lembro sempre do médico que me atendia no primeiro oftalmo que eu tive. Era um cara de esquerda, até hoje acho que ele é. Aí, primeiro eu fui consultado, depois ele via que eu gostava de política, e não sei o quê, daí, mas, doutor, o senhor continua na luta e tal? Paulinho, tu vê, meu consultório cheio de gente, mas vou ter tempo ainda. Vou ter tempo ainda. Olha, meus caros, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui nessa noite, no Cruzando as Conversas, para falar sobre esse tema tão importante para todo mundo, que é a legislação ambiental. Ângela, muito obrigado. Eu te deixo continuar a palavra. Olha, eu agradeço muito a oportunidade, né? A indicação do secretário Germano, ele está em Brasília hoje, em função do plano diretor, enfim. E agradeço muito a acolhida aqui, foi uma ótima experiência. Eu agradeço aos meus colegas, tenho certeza que vamos ter outras reflexões a partir disso. Estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado novamente, Ângela. Gorman, muito obrigado por ter voltado ao programa, um enorme prazer revê-lo. Obrigado, Guilherme, obrigado aos colegas de bancada, a todos os ouvintes e sempre à disposição para debater esse assunto que está no nosso dia a dia, que é a questão ambiental. Até a próxima. E por fim, muito obrigado ao professor Paulo Natalício Weschenfelder por ter vindo aqui ao programa. Um programa que para mim foi nostálgico pelo período que estivemos juntos na faculdade, né, professor? Constituição e Cultura Ambiental. Rivelino, pega aí de novo, só para a gente colocar no ar. Constituição e Cultura Ambiental, Paulo Natalício Weschenfelder, lançamento pela editora Juruá. Tem a versão em português brasileiro e português de Portugal. Por que a gente fala de Portugal, a gente força esse Skype, né? Bom, para ficar mais próximo. Fica bonito, né? É bonito esse Skype, né? Então tá aí, o professor está lançando esse livro. Obrigado, professor. Eu que agradeço a ocasião, agradeço o teu trabalho e a satisfação de ter conhecido vocês, estarmos juntos. E obrigada, professor. O Alexandre, a gente bebeu água na mesma querida cidade de Catuípe. Né? E laços familiares, a família... Águas minerais, né? A terra das águas minerais. Terra das águas minerais. E
A família Burman e Juventus tem grandes recordações do passado desde a minha juventude. Wanderlei Burman, Orlando Burman. Muito obrigado. E hoje também satisfação. Muito obrigada, professor. Só registrar antes de encerrar o programa que na época em que eu estudava Direito Constitucional com o professor Schimfelder, ele foi uma das primeiras pessoas que eu lembro que falou o seguinte: quando se fizer uma investigação a fundo nas empreiteiras brasileiras, nós teremos muita gente indo para a cadeia. Isso falou 10 anos atrás, dito e feito. Na verdade, quem falou isso aí foi o saudoso jornalista Samuel Weiner, que escreveu isso, inclusive o livro de memórias dele. Isso nos anos 50, ele já dizia. A verdadeira história brasileira será conhecida quando se conhecer a história das empreiteiras. Está aí, né? Muito bom. Muito obrigado a todos pela audiência. Nós voltamos segunda-feira com mais uma edição do Cruzando as Conversas, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Um excelente final de semana a todos, uma boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.